Eu saúdo aos meus queridos irmãos, alunos da Escola Bíblica Dominical, com a paz de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, a partir de agora nós estaremos estudando a lição de número 8, que tem por título Apresentando ao Senhor Nossos Questionamentos. E o comentarista usou como base o Salmo de número 73. Quem não conhece o Salmo de número 73? No Salmo onde o salmista Asaf expressa a sua insatisfação ou a sua incompreensão no que diz respeito à prosperidade dos maus. Mas louva a Deus porque ele deixa de lado esses questionamentos e passa a meditar e a refletir a respeito da grande bondade de Deus. E no ponto 1 ele diz: a bondade de Deus. Foi a primeira reflexão que o salmista fez, falando e pensando e refletindo a respeito da bondade do nosso grandioso Deus, quando ele diz: verdadeiramente bom é Deus para Israel e os limpos de coração. Precisamos, irmãos, a cada dia valorizar e reconhecermos o quanto Deus tem sido bom para com as nossas vidas. Deus é um Deus maravilhoso. Todos nós podemos até questionar algumas coisas na vida, algum procedimento, alguma coisa pode não estar andando bem em nossas vidas, mas a bondade de Deus é algo inquestionável. E, por que não dizer, até incompreensível, está além da nossa compreensão. Há coisas nessa vida que nós não temos a capacidade de compreendê-las, e uma delas é a bondade de Deus, que está literalmente ligada ao seu grande amor. E o comentarista diz: a maior demonstração da bondade de Deus foi enviar ao mundo seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Esta foi a maior bondade de Deus. Por isso nós não temos condições, a nossa mente é incapaz e insuficiente para entender a grande bondade de Deus, como também compreender ou mensurar o seu grande amor, mandando assim e enviando o seu único Filho para morrer em nosso lugar. Lá em Mateus 5,45, o escritor fala a respeito desse grande amor de Deus, quando ele diz que é um Deus que faz com que o sol se levante sobre maus e bons. É um Deus que também faz descer chuva sobre justos e injustos. Um Deus que faz chover sobre as terras dos grandes latifundiários, da mesma forma que também faz chover sobre o pequeno terreninho de um porceiro coitado. Esse é o nosso Deus. O ponto 2 fala a respeito do fato de resistirmos à tentação. Após refletir sobre a bondade de Deus, o salmista analisa sua conduta e expressa: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Sua fé por um momento abalou-se, quase cedeu aos encantos da tentação, esquecendo-se da bondade de Deus. Tem certos questionamentos da nossa vida, irmãos, que só nos levam a desanimar na nossa vida espiritual. Não compete a nós questionarmos a respeito da prosperidade dos maus. A prosperidade é um dom e não tem nada a ver com a salvação, tá? Muitos são prósperos, mas nem todos prósperos são salvos. E vice-versa. Nem todos que são salvos e alcançam a salvação através da fé têm o dom de prosperar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Infelizmente, hoje nós estamos vendo aí, percebendo uma inversão de valores. Pessoas confundem a salvação com a prosperidade. Se você não for próspero, é porque você não é salvo. De maneira alguma. A salvação é dom gratuito de Deus e independe da prosperidade. Bom seria se pudéssemos ter as duas coisas, mas cabe a Deus dar o que Ele quer a cada um dos seus servos, e por isso nós não podemos questionar. Então, quando Asaf começou a questionar a respeito dessa prosperidade dos maus, ele percebeu que seus pés quase se desviaram. Então nós não podemos perder tempo questionando essas questões de prosperidade. É necessário guardar nosso coração, nossos corações e mente. Propostas são apresentadas todos os dias. Todos os dias são apresentados
a nós propostas que nos levam a desvencilhar, a nos afastarmos de Deus, a mudar o nosso alvo, a nossa meta, mas nós não podemos dar lugar a essas tentações. Há exemplo de Adão e Eva que se sucumbiram diante da tentação da serpente. Mas louvado seja Deus porque Cristo resistiu à tentação promovida pelo diabo lá no deserto. Ele foi vencedor. E nós também podemos e devemos ser vencedores em Cristo Jesus. O comentarista fala a respeito de guardarmos o nosso coração. Lá em Provérbios 4:23 ele diz: sobretudo guarda o teu coração. Guarda o teu coração, meu irmão, porque é do coração que procede todos os pensamentos, sejam bons e maus, né? As articulações, os sentimentos, é do coração. Por isso nós temos que guardar. Foi por isso que o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração. Nosso coração, meus queridos, precisa estar cheio da palavra de Deus, para que não haja lugar para maquinarmos e projetarmos coisas más que venham destruir a nossa fé e nos enfraquecer nesta caminhada. O ponto 1.3 fala a respeito da inveja. O salmista declara que foi tomado por inveja ao ver a prosperidade dos ímpios. Ao analisar as circunstâncias que estavam diante dos seus olhos, sua fé foi abalada. Ele começou a refletir: mas por que eu sou um servo de Deus, sou um levita? Asaf era um levita, e mais que isso, ele era professor de música, ele era o chefe dos levitas na casa do Senhor. E muitas das vezes nós questionamos também. É até aceitável que questionemos tais atuações e tais momentos nos quais nós nos encontramos. Mas aqui o que jamais nós podemos permitir é que esses questionamentos nos levem a nos afastarmos de Deus. A inveja nos causa danos irreparáveis. E diz o comentarista que a inveja pode levar à prática de diversas atrocidades, ou seja, atos desumanos e cruéis na nossa vida. Então, muito cuidado, meus queridos. Fujamos da inveja e saibam que Deus está no controle de todas as coisas. Ele dá o que Ele quer, a quem Ele quer, na hora certa. Que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender, como o salmista Asaf também compreendeu, que não valia a pena estar questionando a bondade de Deus, mas tão somente aceitá-la. E resistirmos sempre à tentação e fugirmos da inveja, que não causa a nós fruto benéfico algum. Muito pelo contrário, ela só nos destrói. O salmista diz que os seus ossos começaram a secar quando ele começou a questionar: por que os ímpios estão prosperando e eu não? Então nós devemos fugir de todas essas coisas, dessas tentações que Satanás coloca à nossa frente. Tópico de número 2: vencendo o sentimento de inveja. Ao presenciar a prosperidade dos ímpios, Asaf questiona o valor da santidade e da purificação. Então, é outro questionamento que nós não jamais podemos questionar. Não pense porque você busca a santificação e a perfeição diante de Deus, é que você tem o direito de gozar das regalias materiais que esse mundo possa te proporcionar. A salvação, a santificação é algo que procuramos sempre buscar, para que tenhamos mais comunhão com Deus, não para obtermos bens materiais e prosperidade humana. Então, um questionamento ao valor da santificação, outros querem usá-lo como moeda de troca. Há pessoas porque acham que estão sempre na presença do Senhor, buscando a Ele, orando, têm o direito de cobrar dele prosperidade, que não lhe falte nada. Não é assim, meus queridos. O próprio Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós teríamos que ter bom ânimo, como Ele venceu. Então nós também, com certeza, se nós tivermos fé e confiança nele, nós podemos vencer e sermos mais do que felizes na presença dele. Esse questionamento com certeza não nos leva a lugar nenhum. Pessoas que estão aí buscando ao Senhor, estão sempre na presença do Senhor. Mas essa finalidade, esse propósito, essa alegria, irmão, tem que ser para nós termos mais comunhão com Ele, mais satisfação, para agradá-lo mais. Porque a palavra de Deus buscar a santificação, a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então ele entrou no santuário. Foi a partir do momento, é o ponto 2.1 que diz, ele entrou no santuário.
O salmista estava perturbado até que entrou no santuário. Então ocorre uma mudança de postura. Ao entrar no lugar de adoração, nesse momento, deixa de focar os seus olhos nas supostas prosperidades dos ímpios e foca os seus olhos em Deus. É em Deus que nós temos que focar. A palavra do Senhor diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não é para as coisas materiais, não é para a prosperidade dos maus, não é para a vida do próximo que não tem compromisso com Deus e vive aparentemente também, tanto financeiramente quanto familiar, não é? Nós temos que olhar para Jesus e saber que Ele sempre tem algo bom para nós. Então, quando Ele deixa de olhar para essas coisas, diz o Salmo, Ele mesmo confessa que tudo mudou no seu propósito de pensar. Entrar no santuário significa, meus queridos, olhar para Jesus. Entrar no santuário significa não prender a nossa visão nas coisas materiais, mas percebemos que o que Deus tem para as nossas vidas é algo espiritual, algo muito mais valioso do que essas coisas materiais. Não são tesouros terrenos, onde a traça, o ferrugem corrói. Não, são coisas espirituais que Deus tem reservado para as nossas vidas. Aprendemos aqui que Deus não deve ser tratado como objeto como se fosse um amuleto ou serviçal, mas sim com aquele que deve ser adorado. Deus não está a serviço do homem. Deus é Deus. Ele é o eu sou. Só Ele é. Só há um hino que diz, só Deus pode dizer eu sou. Só Ele é. Ninguém pode dizer eu sou. Somente Deus é. Há um hino que fala a respeito desta realidade. Então entremos no santuário de Deus. Entrar no santuário significa dizer... estar na presença de Deus, buscar a presença de Deus, esquecer dessas coisinhas materiais que não nos levam a nada, nenhuma prosperidade espiritual, e buscarmos ao Senhor, saber que Ele tem coisas boas para nós, irmãos. Quando nos achegamos a Ele e colocamos nossa vida diante da sua presença, no seu altar, Deus tem coisas maravilhosas. Por isso que a palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, conforme está escrito lá em Mateus, vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, todas as coisas em nossa vida são acrescentadas de maneira maravilhosa. Deus dá nem sempre aquilo que nós queremos, mas Ele nos dá aquilo que com certeza nós precisamos para termos uma vida abundante na sua presença. Então, ele entrou no santuário e ele passou a perceber de maneira diferente. Ele passou a adorar a Deus e contemplar a beleza da presença de Deus em sua vida. O ponto 2.3 fala, permitiu-se ser restaurado por Deus. Ao entrar no santuário, reconheceu que precisava de um conserto com o Senhor. O salmista estava passando por uma crise de fé muito forte, a ponto de questionar sobre a necessidade de manter uma vida de santidade. Assim era preciso reavivar a fé, era preciso renovar a aliança, tal qual Asaf fez. Em muitos momentos da nossa vida, precisamos ser restaurados pelo Senhor. Passamos por dificuldade, por problema, por questionamentos, e a gente às vezes pergunta, será se vale a pena eu estar buscando tanta santificação? Parece que Deus não está me ouvindo, parece que Deus não está tendo compaixão da minha vida, parece que Deus não está preocupado comigo, não é, meus queridos? Nós temos esse questionamento na nossa vida, mas nós temos que aprender com Asaf, que tudo isso só nos leva a desanimarmos na fé. Permitir que Satanás nos destrua e faça com que nossos pés se desviem. Isso nós jamais podemos permitir. Não podemos permitir que os nossos pés se desviem da presença do Senhor. E no ponto 2.3 ele fala a prosperidade dos ímpios é temporária. Temos que sempre nos lembrar disso, que a prosperidade dos ímpios é temporária. Você pode olhar para os homens aí e perceber a sua prosperidade, juntam para si riquezas, bens materiais, fortunas, patrimônios, sejam eles ilícitos ou lícitos, mas nós não podemos questionar por que os ímpios prosperam tanto. Como eu já falei, Deus é um Deus bondoso e a sua bondade independe da nossa salvação, independe do nosso propósito, nosso compromisso com Deus. E ele fala no ponto 2.3, a prosperidade dos ímpios
é temporário. Tudo isso é temporário, irmão. Tudo isso que passa aqui, estamos vivendo aqui, usufruindo aqui, é temporário. A posição, a soberba, as riquezas ocupadas pelos ímpios são precárias. Elas não sustêm a ação de Deus, elas não subsistem a ação de Deus. Tudo é temporário, meu querido. Tudo é temporário, tudo passa. E as pessoas aí estão percebendo, né? Os ricos hoje em dia, com essa pandemia, eles estão percebendo que nada vale ter grandes fortunas, né? Patrimônios, contas repletas de dinheiro nos bancos, seja aqui ou fora do país. Isso nada vale se Deus não estiver à frente, se Deus não estiver abençoando e não lhes der a cura e não lhes der a possibilidade de uma cura diante dessa pandemia. Eles estão percebendo tudo isso e eu creio que tudo tem um propósito neste mundo da parte de Deus. Deus não faz nada por acaso, meus queridos. Tudo que Deus faz é com propósito, para despertar o homem, para conscientizar o homem e levar o homem ao pleno conhecimento da verdade. Esse foi o ponto 2.3 que fala a respeito da prosperidade dos ímpios é temporária, mas a salvação em Cristo Jesus, ela é eterna. A prosperidade e a bênção de Deus para nossas vidas é eterna, porque trata-se das coisas espirituais que Deus tem preparado para as nossas vidas. Ponto de número 3, clamando em meio à angústia. O Salmo 73 trata dos conflitos existenciais relacionados à fé. Nós agora iremos para o Salmo de número 77, no qual nós podemos dizer que é o clamor da alma angustiada. E o tópico 3.1 fala grito do aflito. O início do Salmo 77 é marcado por um grito de aflição. Asaf relata o seu estado de angústia e a ação de buscar ao Senhor. A aflição era tamanha que o salmista se recusa a ser consolado. Há momentos na nossa vida que nós não queremos nem sequer ouvir, não é verdade? Os conselhos, as orientações, as palavras das pessoas. Nossa angústia é tamanha que nós desprezamos ouvir as pessoas. A angústia pode atingir qualquer ser humano. Ninguém está livre ou imune às dores da alma. Nós somos, meus queridos, susceptíveis à angústia, porque nós estamos vivendo em um mundo cheio de perturbações, de contrastes, de ataques do inimigo. Nós somos susceptíveis à angústia e passamos por ela sempre, as aflições, mas nós podemos buscar esse socorro e gritarmos por socorro ao nosso Deus. Nunca deixemos de apresentar nossas aflições ao Senhor. Esteja sempre diante do Senhor, todas as tuas aflições, os teus questionamentos, diante do Senhor, porque só Ele pode te abençoar. O 3.2 fala a respeito dos sintomas da aflição. O Salmo 77 relata diversos sintomas de angústia sofrida por Asaf. Não querer ser consolado foi um desse tipo de comportamento que ele teve, Asaf. Ele não queria ser consolado. A angústia era muito profunda, ao ponto dele desprezar qualquer consolo. Um dos exemplos foi a recusa de Jacó de ser consolado ao receber a notícia de que provavelmente José havia sido despedaçado por algum animal. Jacó também não aceitou ali o consolo dos seus filhos quando ele recebeu a notícia, né, da possível perda do seu filho José. Então ele ficou sem querer o consolo. E um outro sintoma também é a ausência de palavras. Há momentos que nós não temos palavra para expressar quão grande é a angústia a qual estamos sofrendo. A mente muitas das vezes fica perturbada, né? E ficamos muitas das vezes sem palavras para expressarmos a nossa angústia, nosso sofrimento, a nossa tristeza. Mas nós somos susceptíveis a ela. Me faz lembrar que os próprios servos do Senhor foram susceptíveis a ela. Eu me lembro de certa ocasião, Paulo mencionando a respeito do seu grande amigo, por nome Epafrodito, quando ele diz que ele estava doente, e ele diz: o Senhor o curou, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Paulo também teve angústia, teve tristeza. O próprio Jesus, lá
antes de ser crucificado, ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele, como homem, também sofreu a angústia, sofreu a tristeza, teve esse sentimento de tristeza, de angústia. Então nós também somos susceptíveis a esse sentimento, mas nós precisamos superá-los, buscando ao Senhor, clamando a Ele para que Ele tenha compaixão das nossas vidas e nos socorra, né? Por mais que profunda seja a angústia, nós precisamos clamar e sabemos que temos um Deus ao qual nós podemos clamar. Outro sentimento que Asaf teve foi o sentimento de ser rejeitado por Deus. Há momentos na nossa vida que nós nos sentimos angustiados, tristes. Parece que Deus deu as costas para nós, não é mesmo? Mas não, meu querido, Deus jamais nos dará as costas. Ele sempre está com as suas mãos estendidas para nos abençoar. Nós jamais seremos rejeitados por Ele. Ele sempre estará pronto a nos socorrer. E o 3:3 fala: restabelecendo a fé. No versículo 10, percebemos uma mudança de direção. O salmista reconhece que a angústia que estava passando tratava-se de uma enfermidade e começa a lembrar e meditar nas obras do Altíssimo. O salmista deixa de meditar nas suas tristezas e passa a meditar nas ações do Criador. O salmista somente restabeleceu a sua fé quando mudou de direção. Enquanto os seus questionamentos giraram em torno de si, a angústia aprofundou-se. A partir do momento que passou a olhar para os feitos do Senhor, a fé foi restabelecida. Só olhando para os feitos do Senhor, para tudo que Ele tem feito em prol das nossas vidas, é que nós iremos perceber o quanto Ele é bondoso, o quanto Ele é misericordioso para nossas vidas. Não questione, meu querido, o fato de você estar passando por alguma angústia, mas busque fortalecer a tua fé. Fortaleça a tua fé. Ore a Deus para que Ele acrescente a tua fé. Eu sempre digo, não peça a Deus para que Ele te dê fé, porque fé você já tem. Do contrário, você não seria um salvo em Cristo Jesus, porque é pela graça, mediante a fé, que nós somos salvos. Ela pode ser pequena, pode ser insuficiente para que você alcance aquilo que você deseja alcançar das mãos do Senhor, como aquele pai do jovem lunático, quando Jesus disse: se tu crê, tudo é possível ao que crê. Aí ele fala: eu creio, Senhor, mas auxilia-me na minha fé. Ou seja, ele quis dizer, ainda que se a minha fé por acaso, porventura, for pequena, a ponto de que ela não seja suficiente para que a graça seja alcançada, essa bênção para o meu filho seja alcançada, aumenta a minha fé. Temos que ter humildade para pedirmos a Deus que aumente a nossa fé. E eu tenho certeza que o conselho que Deus irá te dar é que você passe a meditar mais a sua palavra. Você pede fé a Deus e Ele diz: então vai ler a minha palavra, vai meditar nela, porque segundo ela mesmo diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quer fé? Quer que tua fé seja aumentada e acrescentada, a tua confiança, a tua esperança? Quer restabelecer a tua fé diante do teu Deus? Então vai ler a Bíblia e meditar nela e aprender a confiar cada dia mais no Deus o qual você serve. Meus irmãos, eu estou finalizando, mas antes de finalizar, eu quero aqui agradecer aos meus irmãos e amigos que estão participando desses estudos, fazendo o seu comentário, ainda que seja um breve comentário, um pequeno resumo das lições dos domingos. Eu quero agradecer aos irmãos da nossa igreja, não só os irmãos da nossa igreja, mas também a todos que nos acompanham através do canal do YouTube, também através do Facebook. São muitas as pessoas amigas que estão distantes, eu não vou aqui citar nomes, você sabe que é com você que eu estou falando, não é? Pessoas amigas que nos conhecem há bastante tempo, que têm acesso ao nosso Facebook, e estão compartilhando, estão participando. Isso é maravilhoso para nós, que Deus possa sempre nos abençoar. Isso é um incentivo para todos nós. A honra e a glória, toda ela, tem que ser e sempre será para o nosso Deus. Eu fico apenas com a alegria de saber que estou sendo útil para o fortalecimento dos irmãos. Estou sendo útil no que diz respeito ao engrandecimento do reino de Deus aqui na terra. De coração, muito obrigado. E que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Chegou a hora de dizer até logo. Mas lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que
que sai da boca de Deus.